minha tela? Sim, professora. Professor. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Partiu? Cálculo 1 na veia? Já é quase Natal, hein? Bom, vamos lá. Antes de começar essa brincadeira aí, vamos lembrar o que é derivada num ponto. Tá? Qual é a ideia de derivada? Isso vocês não podem esquecer. Vocês podem aprender milhões de regras, tá? Para fazer o cálculo, mas vocês não podem esquecer da ideia do que significa a derivada, aquele número que você vai calcular, tá? O que é a derivada no ponto? Você tem uma reta tangente ao gráfico naquele ponto, e a derivada que você vai calcular naquele ponto é o coeficiente angular dessa reta tangente. Só lembrando, o coeficiente angular é exatamente a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X. Tá? Então, quando você calcula a derivada, quando você encontra um númerozinho lá aplicando as regras, o que você está encontrando é o coeficiente angular de uma reta. Por que isso é importante? Porque isso faz com que você tenha condições de determinar a equação dessa reta. Você vai ter um ponto e você vai ter o coeficiente angular, que é a derivada. Então, você consegue determinar a equação dessa reta, tá? Esse é o problema que motiva toda esse conceito aí, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tudo bem, gente? Tudo sim. Regra da cadeia, foi o que a gente começou a falar na aula passada. Quando é que você aplica a regra da cadeia? Você aplica a regra da cadeia quando você tem uma função que nasceu da composição de outras duas funções. Você olha para a sua função e você identifica, digamos assim, que ela não é uma função simples. Ela não tem só uma soma, ou um produto, ou um quociente, ou uma potência. Ela tem uma composição por trás da definição dela. Então, você tem que usar a regra da cadeia para calcular a derivada. Por exemplo, me acompanhe. Como é que eu vou saber, Cris, quando é que a função é composta? Por exemplo, a função seno de x. A função seno de x é seno de x. Se aparecer para você seno de menos x, se aparecer para você seno de 2x, se aparecer para você seno de x ao quadrado, todas essas funções são compostas. Seno de menos x, quem é que está por trás? A função seno de x e a função menos x. Seno de 2x, quem é que está por trás? A função seno de x e a função 2x. Seno de x ao quadrado, quem é que está por trás? A função seno de x e a função x ao quadrado. Por quê? Porque não é seno de x. Como é que você sabe se a função cosseno está composta? Basta que ela não seja cosseno de x. Se ela for cosseno de menos x, cosseno de 5x, cosseno de x menos 1, se não for x, é composição. A função exponencial é elevado a x. Como é que você sabe que é elevado a x está composta? Quando não é x. É elevado a menos x? É composta. É elevado a x ao quadrado? É composta. Basta que não seja x. Então, é assim que você observa, você bate o olho na função, ela tem uma composição, você vai ter que usar a regra da cadeia. Como é que a gente viu na aula passada? Como é que você usa a regra da cadeia? Você identifica, a primeira coisa, você identifica que a sua função é uma composição. Segunda coisa, você identifica qual é a função de fora e qual é a função de dentro. Lembrando da aula passada, o que significa a função de fora? Foi a última a ser aplicada na composição.
O que significa a função de dentro? Foi a primeira a ser aplicada na composição. A gente viu vários exemplos na aula passada. Eu expliquei esse negócio para quem não lembrava muito bem esse negócio da composição de função, para não esquecer. Por que você precisa identificar de fora e a de dentro? Para aplicar a regra da cadeia que você está vendo aí. Você tem uma composição aqui, ó, F composta com G. Qual é a função de fora aqui? A última que foi aplicada, F. F composta com G, quem é que você aplica primeiro? A G. Então, a G é a função de dentro. Quem é que você aplica depois, por segundo, na definição de composição? A F. Então, você aplica a F depois. Então, como é que você deriva quando você tem uma composição? Você deriva a função de fora respeitando a função de dentro, ou seja, você deriva a função de fora e onde tem X, você repete a função de dentro. Por isso que aqui, ó, F' de G de X, você deriva a função de fora e onde seria X, você joga G de X todinha. Vezes a derivada de dentro. Aí não tem mistério. Então, eu vou pegar esse exemplo que a gente já fez na aula passada só para recordar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, alguma observação até aí, por favor? Não, professor. Posso seguir? Sim, professora, tá tranquilo. Ó, essa função que vocês estão vendo aí, a gente finalizou a aula passada com ela. Então, olha só. Me deixa eu. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí, ou então tá falando comigo e eu não tô entendendo. Acho que estava aberto mesmo. Ó, x é de x ao quadrado menos 1. Bom, você tem uma função, acompanha meu mouse aí, você tem uma função menos outra. Você sabe que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, você deriva termo a termo e subtrai. Bom, mas quem é a derivada de menos 1? É zero, vai para o espaço, porque é uma função constante. Então, o problema da derivada aqui, ele está todo focado no x é x ao quadrado. Só que para você derivar x é de x ao quadrado, primeira coisa que você tem que observar, tem um produto aí. Você tem a função x, acompanha meu mouse, multiplicando a função e de x ao quadrado. Como é que você deriva um produto? Como é que você deriva uma multiplicação? Você usa a regra do produto. Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda, soma a primeira função multiplicando a derivada da segunda. Essa é a regra do produto. Agora, por que o e de x ao quadrado está em vermelho que eu coloquei aqui? Só para você observar que tem uma composição aqui. Cris, como é que você sabe que tem uma composição aí? Porque o e não está elevado a x, está elevado a x ao quadrado. Para você criar e de x ao quadrado, você teve que fazer uma composição de duas funções. Então, para derivar e de x ao quadrado, você vai ter que usar a regra da cadeia. E de x ao quadrado tem duas funções por trás. E de x e x ao quadrado. Como a gente viu na aula passada, sempre que você tiver e elevado a alguma coisa, a função de fora é o e de x e a função de dentro é essa potência que aparece lá em cima. Vamos lá, vamos derivar. Vamos usar a regra do produto. Menos 1 já deu 0, não vai me incomodar. A derivada da primeira, a derivada de x é 1. Então, seria 1 vezes e de x ao quadrado. Por isso que aqui só aparece e de x ao quadrado. 1 vezes e de x ao quadrado, e de x ao quadrado. Mais, você usa o x, você repete a primeira e multiplica pela derivada de e de x ao quadrado. Agora, como é que você vai derivar e de x ao quadrado? E de x ao quadrado é uma composição, então você precisa usar a regra da cadeia. Como é que você usa a regra da cadeia? Você deriva a função de fora, aplicando na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Vamos lá. Quem é a função de fora? E de x. Qual é a derivada de e de x? É a própria e de x. Mas você usa essa derivada respeitando a função de dentro, que é x ao quadrado. Por isso que aqui fica e de x ao quadrado.
Se ao invés de x ao quadrado fosse x à quinta menos 5x mais 1, isso aqui seria e elevado a x à quinta menos 5x mais 1. Porque a derivada de e de x é a própria e de x. Quando você usa a regra da cadeia, você respeita a função de dentro, ou seja, onde tem o x, onde teria o x, você repete a função. Por isso que aqui ficou x ao quadrado. É a primeira parte da regra da cadeia. Vezes a derivada de dentro. Quem é a função de dentro? É a potência, que é x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. A única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar e depois isolar o e de x ao quadrado. O importante é esse primeiro cálculo aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não, professora, tá tranquilo. Vocês entenderam a derivada de e de x ao quadrado? Usando a regra da cadeia? Sim, professora, eu entendi, pelo menos. Tá bom. Vamos lá, hein? Vamos derivar essa função que vocês estão vendo aí. O que acontece? Cris, eu acho que você não tá gravando, não. Peraí. Tô sim. Aí aqui não apareceu pra mim, então. Tudo Não, bem. Só pra lembrar, caso não Não, eu tivesse. gravo pelo OBS. Não, tá. É só pra lembrar caso não tivesse. Entendeu? Valeu, obrigada. É bom. É porque eu uso o OBS pra gravar, entendeu? Aham. Aí por isso que não aparece pra vocês, mas tá gravando, tá bom? Bom, vocês olham pra essa função que eu tô mostrando aí. A primeira coisa que você pensa é a seguinte: vou ter que usar a regra do quociente. Por quê? Porque é um quociente aí. O numerador é cosseno de x ao cubo menos x e o denominador é x ao quadrado mais 1. Então eu tenho que usar a regra do quociente para derivar isso. Tá? O que é a regra do quociente? Na regra do quociente existe um quociente. Qual é a primeira coisa? Vamos lembrar. Você pega a função que está embaixo e joga ao quadrado desse quociente da derivada. Tá aqui, ó. Como é que você faz no numerador? Você deriva a função de cima e multiplica pela função de baixo. Menos, você joga a função de cima e multiplica pela derivada da função de baixo. A derivada da função de baixo é mais fácil, por isso que eu vou falar dela primeiro. X ao quadrado mais 1, a derivada é 2x, porque a derivada de 1 é 0. Então, por isso que aqui no finalzinho só aparece 2x. Agora, como é que você faz para derivar essa função de cima que aparece no meio da regra do quociente? Para você derivar essa função de cima, você é obrigado a usar a regra da cadeia. Por quê, Cris? Porque não é só cosseno de x. A única forma de você não usar a regra da cadeia aí é se lá em cima fosse só cosseno de x. Mas não é. É cosseno de x ao cubo menos x. Essa função que está aqui no numerador, ela nasceu da composição de duas funções. Da função cosseno de x e da função x ao cubo menos x. Então, para você derivar ela, você precisa usar a regra da cadeia. Bom, cosseno de x ao cubo menos x. Fala pra mim, qual é a função de fora? Nós vimos na aula passada. É a função cosseno. É bem intuitivo e funciona aqui. Qual é a função de dentro aqui? X ao cubo menos x. Como é que você deriva com a regra da cadeia? Você deriva a função de fora aplicando na função de dentro. Quem é a derivada do cosseno, que é a função de fora? A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Mas onde tem x, você vai aplicar toda a função de dentro, que é x ao cubo menos x. Por isso que aparece esse menos seno de x ao cubo menos x aqui. Essa é a primeira parte da regra da cadeia. Vezes, falta derivar a função de dentro. A função de dentro é x ao cubo menos x. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x é menos 1, que
menos x, perdão, é menos 1. Então, isso que está em vermelho aqui é a derivada da função de cima, que se encaixou na regra do quociente. Por que você teve que usar a regra do quociente? Porque a sua função é um quociente. Tá? Dessa igualdade para outra, eu só faço a distributiva, isolo e separo seno e cosseno. É conta. Tá? A aplicação das regras se dá aqui, na primeira igualdade, na segunda igualdade aqui do slide. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí nessa derivada? Fala pra mim. Eu preciso saber como é que vocês... Eu preciso aproveitar que vocês estão aí pra saber, né? Ficou claro? Ficou claro essa junção de regras aí que a gente juntou? Que a gente fez? Essa junção de regras aí? Ficou sim. Então tá. Vamos que vamos. Vocês estão entendendo, eu fico muito feliz. Tá? Partiu pra próxima, então. Se alguém tiver alguma dúvida, dá um grito aí, porque eu não tenho bola de cristal aqui pra adivinhar, tá bom? Quando a gente tá lá na sala de aula, no presencial, olho no olho, é mais fácil, tá? Alguns de vocês acho que já têm experiência aí em dar aula, já sabe como é que funciona. A gente bate o olho no olho, a gente já sabe que se o camarada tá meio assim, tá? Tá balançando até a cabeça, que entendeu, mas você tá olhando pro olho dele, você sabe que ele tá meio cabreiro, não tá muito seguro com aquilo, você vai e repete. Aqui eu não tenho como ver os olhos de vocês, então, tá? Eu não consigo chegar até vocês aí sem ser escutando o que vocês falam, tá? Então vocês têm que me ajudar aí. Segunda função aí, ó. Novamente você tem um quociente. Esse vermelho embaixo não era pra ser, tá? É porque na hora que eu botei aqui no slide ele ficou. Depois no EPDF eu vou tirar. O vermelho é só lá em cima. Por que você vai ter que usar a regra do quociente? Porque você tem um quociente. X seno de 2x sobre x menos 1 à quarta. Como é que você usa a regra do quociente? Você joga um quociente, a função que está embaixo você joga ao quadrado. X menos 1 à quarta elevado a 2. Você multiplica as potências. Então, 2 vezes 4 dá 8. Por isso que aparece esse 8 aqui. Tá? Jogou a função de baixo ao quadrado. Agora você vai fazer o quê? Você vai usar a regra do quociente. Como é que você faz lá em cima? Você tem que derivar a função de cima e multiplicar pela função de baixo. Já vou falar. A derivada da função de cima está aqui. Já vou voltar para explicar ela, tá? A derivada da função de cima vezes a função de baixo menos, que é da regra do quociente, a função de cima aqui, ó, vezes a derivada da função de baixo, que tá aqui, que eu também já vou voltar nela. A aplicação da regra do quociente tá ok? Sim, professora. Olha só. Obrigada aí pelo retorno, Ana Letícia. Valeu. Ó, a derivada de cima, essa que vocês estão vendo, para derivar esse pedacinho de cima aqui, vocês vão ter que usar a regra do produto. Por quê? Porque aqui é x vezes o seno de 2x. O x, ele está multiplicando o seno de 2x, então você precisa usar a regra do produto. Como é que você usa a regra do produto? Você deriva a primeira e multiplica pela segunda. A derivada de x é 1. Por isso que aqui só sobrou seno de 2x. Mas, só que tudo eu estou derivando a parte de cima. Mas você repete a primeira, que é x, e deriva seno de 2x. Como é que você vai derivar o seno de 2x? Se fosse seno de x, você sabe que a derivada do seno de x é cosseno de x. Mas não é seno de x, é seno de 2x. Isso quer dizer que você tem uma composição aí. Por quê? Porque você tem duas funções envolvidas. Uma função é o seno de x e a outra função é 2x. Quem é a função de fora? O seno de x. Quem é a função de dentro? 2x, como a gente já viu na aula passada. Qual é a derivada do seno de x?
é cosseno de x, mas você tem que aplicar na função de dentro. Então, por isso que aqui é cosseno de 2x. Vezes a derivada de dentro. A de dentro é 2x. Qual é a derivada de 2x? É 2. Por isso que essa primeira derivada, essa derivada do numerador aqui, ela fica exatamente como vocês estão vendo aqui. Essa parte em vermelho é a parte que eu uso a regra da cadeia para derivar o seno de 2x. Tudo bem, gente? Sim, professor. Tá ótimo, professor, perfeito. Tá bom. Bom, o que faltava para eu fazer a regra do quociente aqui? A derivada de baixo, que aparece aqui. Aqui embaixo você tem x menos 1 elevado à quarta. Por que você vai ter que usar a regra da cadeia? Porque isso é uma composição. Ah, Cris, quando que isso não seria uma composição? Você teria duas possibilidades aqui. Ou se fosse só x menos 1, não tivesse essa potência 4, se fosse só x menos 1, não teria composição. Ou se fosse só x à quarta. Se fosse só x à quarta, também não teria composição. A derivada seria 4x ao cubo. Se fosse só x menos 1, a derivada seria 1. Mas não é x menos 1 elevado à quarta. Então, você tem duas funções aqui que estão se compondo, né? Para fazer a função x menos 1 à quarta, como a gente viu na aula passada. Qual é a função de fora? Assim como o seno, ela também é intuitiva. É a potência, é x à quarta, é quem está fora. Quem é a função de dentro? X menos 1. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Mas você tem que aplicar sempre na função de dentro. A função de dentro é x menos 1. Por isso que fica 4x menos 1 ao cubo. Essa primeira parte da regra da cadeia. Vezes a derivada de dentro. Quem é a função de dentro? X menos 1, que é 1. Por isso que fica exatamente assim. Aqui o 4 tem que estar em vermelho. Depois eu vou consertar. Então, esse pedaço aqui que eu estou passando o meu mouse é a derivada da função de baixo aqui. Que ela se encaixa dentro da regra do quociente. Sim ou não? Sim, professora, sim. A segunda igualdade aí, né, que abaixo dessa, a única coisa que eu fiz foi fazer a distributiva e depois isolar para ficar bonitinho, tá? Mas independente de você fazer isso que eu fiz ou não, o que importa é você fazer esse primeiro processo aqui, isso aqui que não pode estar errado de jeito nenhum. Tá? Esse aqui que é o mais importante. Você vai aplicar depois num número. Isso tudo vai virar um número. Então não importa se você deixou assim ou se você deixou assim, como estou passando o meu mouse aqui. Quando você aplicar F' num número, a resposta tem que ser a mesma. É isso que importa. Se você fez essa primeira passagem certo, você vai ter a resposta certa. Tá bom? Independente de você arrumar bonitinho essa parte de baixo aí ou não. Tudo bem, gente? Posso seguir? Professora, da primeira para a segunda linha tem um menos x seno de 2x. Aí você derivou isso, foi isso? Por isso que eu sumiu x? Aqui? Aí na segunda linha só tem o seno de 2x. É isso mesmo? Aqui? Aí você derivou? Aí... Aqui eu só repito a de cima. Não, eu sei, mas é que aí para a segunda linha só tem o seno de 2x. Aí você derivou aqui eu fiz o seguinte, ó. Não, porque esse x seno de 2x não é esse seno de 2x que tá no final, na segunda linha? Não. Eu arrumei, não? Porque tem seno de 2x aqui também, ó. Ah, tá. Deixa eu ver rapidinho o que eu fiz aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu fiz? Tá vendo esse 2 aqui? Tá. Uhum. Ele não pode multiplicar o 2x, porque o 2x tá casado com o cosseno. Sim. Esse 2, ele foi lá pra frente. Ah, foi só isso que eu fiz. Esse 2, ele foi lá pra frente do x. Então, ficou 2x cosseno 2x, certo? Sim. Foi só isso que eu fiz. X menos 1 à quarta. Esse 4 que tá aqui, tá vendo esse 4 aqui? Ah, você multiplicou o x que tá na frente. Tudo isso aqui tá multiplicando, beleza?
Ah, tá, entendi. Esse 4 foi lá pra frente, ó. Esse x menos 1 ao cubo também tá multiplicando tudo isso aqui. Ele foi lá pra frente, tá vendo? Ah, tá, você reorganizou Eu só. só arrumei. Nem enfeitei muito aqui. Aí o seno de Aí 2x. você deixou o x junto com 4 Isso. e botou o seno de 2x no final. Tá, Isso. beleza. O que você não pode fazer é multiplicar ninguém por 2x aqui, entendeu? Porque esse 2x, tanto esse 2x aqui, como esse 2x aqui, como esse 2x aqui. Esse 2x aqui tá amarrado com o seno, assim como esse 2x está amarrado com o cosseno. Esse aqui também tá amarrado com o seno, esse 2x. Esses caras aqui, você não, por exemplo, você não pode pegar esse 4 aqui e jogar dentro, entendeu? Não pode fazer virar 8x, seno de 8x, porque a função seno ela não é linear. Então, esse 4 aqui, o máximo que eu posso fazer é jogar tudo isso aqui lá pra frente. Entendi. Então, sempre que tiver o seno ou cosseno, o que tiver junto a ele é como se eles fossem um termo único. Você agarra eles. Seno, cosseno, qualquer outra função trigonométrica, tá? É como se, assim, na minha cabeça eu posso fingir que tem um parêntese aí fechando esse seno e esse Você pensa assim, ó. Ali tem um muro, não pode passar, entendeu? Tá, beleza, tranquilo. Seno, cosseno, tangente, qualquer função trigonométrica, tá? Por exemplo, secante de x ao cubo menos x vezes 5. O máximo que você pode fazer é pegar o 5 e jogar pra frente da secante, entendeu? Por quê? Porque secante, se eu falar pra você assim, seno, e aí seno? Não existe. Seno sozinho não existe. E aí cosseno? Cosseno sozinho não existe. Entendeu? Ele é cosseno de alguém, seno de alguém, tangente de alguém. Esse alguém tá amarrado com ele. E você não pode jogar ninguém pode interferir nessa relação, digamos assim. Tá? Em algumas pode, mas nessa aí não pode. Entendeu? Porque se interferir ali, tá tudo errado. Essas funções trigonométricas não são lineares. Então, tudo que aparece depois delas está amarrado com elas. Você não pode interferir, tá bom? Tá perfeito, professora. Obrigada. Nada. Podemos seguir, galera? Pode sim. Sim, professor. Podemos, professor? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí, ó. Vamos ler esse é o problema que a gente começou toda a brincadeira de derivada, ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico dessa função aí, ó. F de x, x é x ao quadrado menos 1, no ponto 0 e menos 1. Então, qual é a única coisa que você... O que você sabe nesse... Quais são as informações que você tem nesse problema? Uma função. E você conhece um ponto da reta que você precisa determinar a equação. Um ponto. A única coisa que você sabe a respeito dessa reta é que ela é tangente ao gráfico dessa função. E você só conhece esse ponto de tangência que é 0 menos 1. Você não sabe mais nada dessa reta. Mas você é um cara esperto, um cara inteligente. Você está acompanhando o curso de cálculo 1A da Cris. Você está assistindo às aulas, né? Você está lendo o material, né? Aí você sabe o quê? Você sabe que para determinar a equação de uma reta tangente, se você conhece um ponto, basta... O que falta? O coeficiente angular dela. Pô, mas aí não fala, como é que eu vou achar o coeficiente angular dela? Bom, se você assistiu todas as aulas da Cris, você sabe que o coeficiente angular dela é a derivada da função no zero. Olha que mágica! Então você vai saber quem é o coeficiente angular dela, porque você sabe calcular a derivada dessa função no zero. Por que zero, Cris? Porque zero é a primeira coordenada do ponto. E você sabe que quando você tem um ponto da reta e o coeficiente angular da reta, você tem a equação de bandeja. Então, o que você vai fazer? Tudo que eu falei tá aí, ó. Quem é a função? A função é x ao quadrado menos 1. Qual é o ponto?
Eu estou usando a F de A para o camarada que está acompanhando as aulas, que está desde o princípio lá do conceito, que eu usei a F de A para definir tudo. Então, o meu ponto, ele é 0 e menos 1. Se o ponto é a F de A, é porque o A é 0 e o F de A é menos 1. Igualdade do plano cartesiano aqui. Quem é a derivada em A? O que eu acabei de falar. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Como é que você calcula a equação da reta tangente quando você conhece um ponto? Você precisa do coeficiente angular, que a gente aprendeu que é a derivada no zero. Você já tem o ponto, só falta quem? A equação está aqui, ó. A equação está aqui, ó. Ó, menos 1, porque é o F de A, mais o coeficiente angular, que é a derivada no zero, x menos A é zero. Então, a equação, ela tá... O que falta para você finalizar a equação? Calcular a derivada no zero, que é o coeficiente angular. Essa função x é x ao quadrado menos 1, nós calculamos já a derivada dela aqui atrás, ó. A gente fez a aula passada e repetiu ela agora. Tá aqui a derivada dela. A gente usa a regra do produto e usa a regra da cadeia. Por isso que vocês estão aprendendo as regras. Quando você usa a regra do produto e a regra da cadeia, aqui está a derivada dela. Não importa se você vai usar ela assim, ó. Acompanha aí meu slide. Não importa se você vai usar ela assim. Acompanha meu mouse aí. Ou assim, não interessa. Quando você aplicar no zero, a resposta é a mesma. Então aqui, ó, aplica o zero aí, ó, a derivada no zero. Por que zero? Porque o ponto, a primeira coordenada do ponto é zero. Então aplica a derivada no zero. E elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é zero. 2 vezes zero ao quadrado é zero. Então, E elevado a zero é 1. Então isso aqui, 1 vezes 1 vira 1. Então a derivada no zero é 1. Então o que faltava para a sua equação? Só a derivada no zero. Aí você vem e substitui. Onde era a derivada, você coloca 1, que é o coeficiente angular. Aí você faz a continha aqui. Qual vai ser a equação da sua reta? X menos 1. Agora fala para mim, qual é o coeficiente angular da reta x menos 1? Fala para mim aí, abre o áudio aí e fala. Mostra que você está presente na aula de cálculo 1. Ah. Mostra que você não foi jantar e me Mostra que você não foi jantar e me deixou sozinha, abandonada aqui com esse bando de coisa de informática aqui. É câmera, é som, Coeficiente. Quem é o coeficiente angular da reta x menos 1? Quem é o coeficiente? 1. Exatamente. Qual é a derivada que a gente estava mexendo aí? Qual era o valor da derivada que a gente estava calculando aí, que a gente calculou? 1. Por que dá igual? Porque essa derivada é o coeficiente angular dessa reta. Não podia dar outro número. Por que, Cris? Porque a definição de derivada é essa. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Se a reta tangente é x menos 1 e o coeficiente angular de x menos 1 é 1, a derivada que está por trás é 1. Exatamente como a gente fez. É claro que a gente não tem condições de calcular esse gráfico, perdão, de fazer o esboço desse gráfico agora, mas aí eu só fiz no GeoGebra para vocês terem uma ideia. Olha aí, ó. Esse em vermelho aí, esse traço em vermelho é um esboço do gráfico da minha função. X é x ao quadrado menos 1. O ponto que eu estou analisando é o ponto 0 e menos 1. Então, olha aí, ó. No ponto 0 menos 1, aí a tangente, ó. É exatamente a reta x menos 1. Beleza? Perfeito, pessoal. Sim ou não? Assim. Podemos seguir? Pode sim, professor. Podemos sim, pessoal. Ó, com isso aqui, ó, com esse exemplo aí, a gente encerra a primeira parte de derivada, tá? Primeira parte, Cris, a parte que envolve a definição de derivada, a ideia geométrica da derivada, as propriedades da derivada,
a relação entre derivada e função contínua. Com esse slide aí, a gente encerra a primeira parte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um pouquinho de aplicações da derivada. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, professor. Tranquilo. Então vamos lá. Arregaça as mangas aí. Vamos falar um pouquinho de física agora. Quem gosta de física aí, levanta a mão. Hã? Levanta a mão aí quem gosta de física. Pô, eu não gosto não, hein, professor? É legal pra caramba. Pior que eu gosto, professor. A aplicação é bacana, é bacana. Velocidade e aceleração, vamos lá. O que vocês estão vendo aí é o gráfico que representa o movimento, pode ser o movimento que vocês quiserem, tá? Representa o movimento não, desculpa, é a posição em função do tempo. Eu vou pensar numa partícula, você pensa no que você quiser aí, tá bom? Não tem problema. Então, aqui ó, no eixo X você pensa que é o tempo, tá? Representa o tempo. Então, no instante T, vamos pensar assim, vamos pensar em segundos, tá? No instante T, a posição da minha partícula é S de T, é o primeiro pontinho que vocês estão vendo aí. Quando passa H segundos, ó, no instante T mais H, a posição da minha partícula já é S de T mais H. Então tá aí. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aí é a função posição em relação ao tempo. Como é que a gente calcula a velocidade média de um objeto, de uma partícula? Como é que a gente faz? O que é a velocidade média na física? Passo sobre o tempo. A variação da... distância, né? A variação da posição, correto? Não é isso? Pelo tempo, correto? Como é que você calcula a velocidade média dessa partícula aí? Olha pro meu slide. É a variação da posição, né? A distância percorrida, certo? Pelo tempo. Aí olha a velocidade média que tá aí. Isso é lá da física. Isso aí que tá aí, ó. S de T mais H menos ST. Por quê? Porque essa é a variação da posição, ó. A primeira posição era ST, a segunda é ST mais H. A variação da posição pela variação do tempo. Qual foi a variação do tempo aqui? De T para T mais H. Foi? H. Então, isso aqui não é uma novidade. Por quê? Porque isso aqui a gente tem lá da física. A questão agora é a seguinte, ó. Vamos voltar pro slide aqui. Agora tem uma menina pensando junto com a gente aí, ó. Tudo bem, eu sei calcular a velocidade num intervalo de tempo. Mas se eu quisesse calcular a velocidade exatamente no instante T, por exemplo, eu sei calcular a velocidade média nesse intervalo aqui de tempo. O que fez, antes de responder isso para mim, antes de começar a pensar comigo, o que fez com que esse intervalo aparecesse aqui? O que faz com que esse intervalo apareça aqui? Você concorda comigo que é esse H aqui? Sim, é o H. Certo? Porque se esse H não existisse, né? Se esse H fosse zero, eu não teria saído daqui, certo? Então, o que faz esse intervalo existir é essa variação do tempo, que é o nosso H. Então, quando eu pergunto para você o seguinte, beleza, eu sei calcular a velocidade média nesse intervalo de tempo, mas se eu quisesse a velocidade instantânea, ou seja, se eu quisesse a velocidade exatamente no instante T, aí você pensa assim, vê se você concorda com o meu pensamento. Se eu quisesse a velocidade instantânea exatamente no instante T, o que eu teria que fazer com esse H, que é a variação do tempo? Próximo de zero, né, professor? Pode falar mais alto, por favor? Próximo de zero? Exatamente. Quanto maior o H, mais distante eu tô, certo? Esse ponto aqui, certo? Esse ponto que eu tô marcando aqui.
Quanto maior o H, ou seja, quanto maior a variação desse tempo, mais longe eu tô do ponto onde eu quero a velocidade. Correto? Para eu estar nesse ponto aqui, onde eu quero a velocidade instantânea, eu tenho que estar muito pertinho dele. Para eu estar muito pertinho dele, é porque eu não me afastei com esse H. Se eu fizer esse H ir para zero, eu chego, esse ponto que é a minha variação, ele praticamente, ele fica aqui exatamente sobre o ponto inicial, correto? Sim ou não? Sim, professor. Então, o que significa jogar H para zero? Todo mundo concorda que eu boto H para zero aí? Sim, professor. O que significa eu botar H para zero? Olha aí no segundo slide. O que você tem quando você tem dois pontos? Você tem uma reta secante, correto? Quando você joga H para zero, esse ponto aqui, acompanha meu slide aqui, ó, meu mouse. Esse ponto aqui, quando o H vai para zero, esse ponto ele se aproxima desse ponto aqui, correto? Quando esse ponto se aproxima desse, essa reta aqui, que eu formei usando esses dois pontos, essa reta, ela se aproxima dessa reta tangente, não é isso? Isso. O que é essa reta tangente aqui? Se essa reta secante se aproxima dessa reta tangente, as propriedades dela se aproximam das propriedades dessa reta tangente. Em particular, o ângulo que ela forma com o eixo X se aproxima do ângulo que essa reta tangente forma com o eixo X, correto? Correto. O que é se os ângulos se aproximam, a tangente deles também, correto? O que é a tangente dessa? Correto. O que é a tangente desses ângulos aí? São os coeficientes? Coeficiente angular das retas. Então, se essa reta azul se aproxima da reta verde, o coeficiente angular dela se aproxima do coeficiente angular da reta verde. Quem é o coeficiente angular da reta verde? Como é que a gente chama ele? Coeficiente angular da reta tangente. Quem é? O que é o coeficiente angular? A derivada, exatamente. Nota 10. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. É aquela mesma brincadeira que a gente faz para definir a derivada. Para entender a definição, o conceito, a parte geométrica da derivada. Então, o que você está fazendo? Você tinha aqui, ó, uma velocidade média. Acompanha meu mouse aqui, ó. Você tinha uma velocidade média, que a gente calculou usando a física aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você tinha uma velocidade média. Só que agora você quer uma velocidade instantânea. Então, se você quer uma velocidade instantânea, esse intervalo de tempo tem que ser mínimo, para você estar exatamente nesse ponto. Esse intervalo ser mínimo é você jogar o H que você tinha antes para zero. Só que quando você calcula, o que é jogar o H para zero? É aproximação, é limite. Só que isso aqui, eu estou passando o meu mouse, esse limite aqui é exatamente a derivada. A derivada da posição. Por que a derivada da posição, Cris? Porque a função que está sendo tratada aqui é a função posição. Para quem não lembra, olha essa observação aqui. A derivada, a gente define ela como sendo esse limite aqui. Para quem acompanhou a aula, esse pedaço onde eu estou circulando o meu mouse aqui é o coeficiente angular da reta secante. Quando você aproxima x de A reta secante se aproxima da reta tangente. Então, o coeficiente angular, que era esse aqui da reta secante, ele passa a ser o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente chama de derivada. Mas por que esse limite de cima é a mesma coisa que o limite de baixo? Eu simplesmente estou mudando, fazendo uma mudança de variável. Ao invés de usar x menos a, eu vou chamar de h. Quando eu chamo x menos a de h, esse limite que está aqui em cima, eu reescrevo ele dessa forma. Então, isso aqui é f' de a.
Por que F' de A? Porque a função aqui é F. Mas a função que eu estou trabalhando aqui, acompanha meu mouse nessa situação particular nossa, é a função posição. Ao invés de ser A, aqui é T. Vai acompanhando meus slides aí. Ao invés de ser A, na definição, você tem o T. Ao invés de ser F, você tem o S. Por isso que isso aqui é S' de T. Tá? Seria F' de A. Mas o meu F é S e o meu A é T. Então, por isso que isso aqui é S' de T. Então, esse limite aqui é a derivada da função posição no instante T. Mas isso, por que isso aqui é a velocidade instantânea? Porque você estava antes com a velocidade média. Você tinha velocidade média. Quando você faz esse intervalo ir para zero, faz o H ir para zero, você passa a ter a velocidade no instante T. Então, o que você conclui aqui? Que a velocidade no instante T é exatamente a derivada da posição. Essa última igualdade que vocês estão vendo aqui é uma notação que eu não posso deixar de mostrar para vocês, porque muitos livros usam isso, muitos textos usam essa notação e vocês vão trabalhar com essa notação em outros cursos, tá? Cálculo 1B, cálculo 2, análise, isso vai aparecer. Então você tem que começar a se acostumar com essa notação. O que é ds sobre dt? É a derivada de S em T, S' de T. Só isso. Tá? Essa velocidade instantânea é a derivada da posição. Ela depende da posição. Então, por isso que a gente chama de taxa de variação da posição S de T em relação ao tempo T. É a taxa de variação. É essa variação que ocorre aqui com a velocidade média. Tudo bem, gente? Sim ou não? Tudo bem, professor. Então, o que é a velocidade? Como é que você calcula a velocidade? Você faz a derivada da posição. Ok? Isso é uma definição, Cris? Isso é uma definição. A gente acabou de mostrar ela aí. Como é que você calcula a velocidade? A derivada da função posição. Você vai ter que ficar usando esse limite? Não. Por quê? Porque você aprendeu um monte de regras agora para calcular a derivada. Esse limite que está aparecendo aí é só para você entender por que a velocidade é a derivada da posição. Tá? Eu não quero chegar aqui e jogar para você assim, ó, toma aí, a velocidade é a derivada da posição. Estou mostrando para você por que isso é verdade, por que essa definição é válida. Por que se define assim? Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tudo tranquilo, professor. Perfeito. Tá bom. E a aceleração? Lá da física. O que é a aceleração? É a variação do quê? Se a velocidade é a variação da posição pelo tempo, pelo intervalo de tempo, a aceleração é o quê? A variação de quem? Variação da velocidade sobre o tempo. Exatamente. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, essa situação representa a variação da velocidade de uma partícula no espaço de tempo. No instante t, a velocidade da partícula é v de t. No instante t mais h, quando você sofre uma variação h no tempo, a velocidade da partícula é v de t mais h. Então, como é que a gente calcula a aceleração da partícula nesse intervalo de tempo? Lá da física, aceleração média que a gente fala, tá aí na telinha de vocês. É a variação da velocidade final menos velocidade inicial pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade final é v de t mais h,
a velocidade inicial é v de t. E a variação do tempo aqui é t mais h menos t, que é exatamente h. Essa é a aceleração média que a gente conhece da física. E se eu quero calcular a velocidade... se eu quero calcular a aceleração exatamente no instante t, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Essa aqui é a aceleração no intervalo de tempo h. Se eu quero calcular a aceleração exatamente nesse instante t, o que eu tenho que fazer com esse h? Se eu quero calcular a aceleração no instante t, a aceleração no intervalo de tempo é h. O tempo sofreu uma mudança, sofreu uma alteração aí de h segundos, digamos assim. O que eu faço com esse h para eu calcular a aceleração exatamente no instante t? O que eu faço com esse h aqui? Alô? Tende a zero, né, professor? Exatamente. Quando esse h aqui, essa variação tender a zero, a gente vai estar na mesma situação. Esse ponto final aqui, ele acaba coincidindo com esse ponto inicial. Por que isso ajuda? Porque, mais uma vez, a reta secante, ela coincide com a reta tangente. E, consequentemente, os seus coeficientes angulares também coincidem quando você joga esse h para zero. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a aceleração que você já conhece, mas vai fazer com que esse intervalo de tempo seja mínimo, para você poder calcular a aceleração exatamente no instante t. Então, quando você joga esse intervalo mínimo para mínimo, você joga esse h para zero, você tem exatamente esse limite que você está vendo aí na telinha. Se você está tendo esse limite aqui, antes você tinha f de a mais h menos f de a sobre h. Agora, ao invés de f, você tem um v. Ao invés de a, você tem um t. Então, esse limite aqui é a derivada dessa função v no t. Então, esse limite aqui nada mais é do que a derivada da velocidade. Mas isso é exatamente a aceleração instantânea, a aceleração no instante t. Por quê? Porque você tinha uma aceleração média e você pegou esse intervalo de tempo e reduziu ao mínimo. Então, você vai ter uma aceleração instantânea. V' de t e dv dt é a mesma coisa. Mais uma vez, a notação que eu não posso deixar de mostrar para vocês. Então, o que significa? Que a aceleração no instante t é exatamente a derivada da velocidade. Tá? Por que chama taxa de variação? Porque você está trabalhando exatamente com a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tudo bem? Tudo bom. Foi ou não foi? Foi sim. Ó, me acompanha aqui, ó. Presta atenção. A velocidade no instante t é a derivada da posição, que a gente chama de taxa de variação da posição. Então, o que você tem que lembrar? Que derivada e taxa de variação é a mesma. Completa pra mim? É a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Porque, olha pra sua tela. Isso aqui é derivada e eu tô chamando de taxa de variação. Tem fundamento esse nome porque tudo parte de uma variação. Certo? Da mesma forma, a aceleração, ó. Aqui, ó. Aceleração instantânea, aceleração no instante t, é a derivada da velocidade, que é uma taxa de variação da velocidade. Então, taxa de variação e derivada
É a mesma coisa. Então, nos problemas de aplicação, quando é solicitado que você determine a taxa de variação, tá pedindo para você calcular o quê? Fala para mim. A derivada. A derivada. Nesses dois exemplos particulares, isso que a gente acabou de ver, são dois exemplos particulares de taxa de variação. Um é a velocidade instantânea e o outro é a aceleração instantânea. Ah, só tem esses? Não, tem diversas taxas de variação. Problemas de aplicação que não acabam mais. Tá? Esses dois aqui são os primeiros exemplos que eu estou mostrando para vocês. O que significa taxa de variação? Derivada. Vai depender do contexto, do conteúdo do problema, para você identificar as variáveis e as derivadas que vão estar envolvidas. Tudo bem, gente? Sim, professor. Então, quem é a velocidade? É a derivada da posição. Quem é a velocidade? É a taxa de variação da posição. Quem é a aceleração? É a derivada da velocidade. É a taxa de variação da velocidade. Qualquer uma dessas coisas é a mesma coisa. Tá claro, gente? Sim, professora, tá bem claro. Tá bom. Olha o exemplo aí, ó. Vou ler ele com vocês, ó. Considere uma partícula que cai sob a influência exclusiva da gravidade. Dados experimentais revelam que a posição S da partícula em metros no instante t em segundos é dada por. Então, a posição da partícula no instante t é gt ao quadrado sobre 2. G é a constante gravitacional. Então, nessa função que vocês estão vendo, ela é uma função posição. E a única variável que tem aí é t. Porque esse G é a constante gravitacional. Olha o que está pedindo. Determine a velocidade e a aceleração da partícula no instante t. O que vocês têm que calcular aí? O que é a velocidade? Derivada do espaço. Derivada da posição, beleza? O que é a aceleração? Derivada da velocidade. Você não pode errar a primeira, senão você erra a segunda. Eu poderia trocar essa última linha por o seguinte, ó. Determine a taxa de variação. Presta atenção. Determine a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E determine a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Eu estaria pedindo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque taxa de variação da posição é a derivada da posição, que é a mesma coisa que velocidade. Taxa de variação da velocidade é a derivada da velocidade, que é a mesma coisa que aceleração. Sim ou não? Sim, professora. Ok. Então aí a resolução, ó. Ó, a velocidade é a derivada da posição, pensando sempre no tempo t. Então, quem é a minha posição? A minha posição é isso aqui que vocês estão vendo, gt ao quadrado sobre 2. Quem é a velocidade? Acompanha aí no slide. É a derivada da posição. Tanto faz eu escrever S' de t como ds dt. Isso aqui você já tem que se acostumar. Então, eu vou derivar essa função aqui. Esse g sobre 2 é uma constante, não me atrapalha em nada, porque é uma constante, não tem variável. Quando você deriva uma função e tem uma constante, você deixa a constante em paz. Como é que você deriva t ao quadrado? T ao quadrado, a derivada é 2t. Então, na verdade, a velocidade aqui, você vai cancelar esse 2. Perdão. Você vai cancelar esse 2, só sobrou o quê? A constante g
e a variável t. Então, a velocidade no instante t é g vezes t metros por segundo. Vai depender do t que for solicitado, do t específico. Sim ou não? Tá bem, professor? Sim. E quem é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Quem é a velocidade? Você calculou lá em cima, ó. G de t. G vezes t, perdão. Quem é a aceleração? É a derivada disso. A derivada de v, você pode usar v' de t ou como você pode usar dv dt. Você vai derivar a velocidade lá em cima. A velocidade é gt. G é uma constante. T é a variável. Quando você deriva isso, só sobra constante, certo? Por exemplo, 2x, a derivada é 2. 2t, a derivada é 2. 5t, a derivada é 5. A constante, só sobra a constante, que é g, metros por segundo ao quadrado. Já que não tinha nenhuma influência, essa é exatamente a aceleração da gravidade. Foi ou não foi? Foi sim, professora, foi sim. Tá? Então, velocidade é a derivada da posição, aceleração é a derivada da velocidade. Tá? Taxa de variação e derivada é a mesma coisa. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Podemos seguir? Alguém foi jantar, tomar Podemos, professor? café? Podemos sim, professora, tranquilo. Não. Tá? Se tiver dúvida, vocês me falam, tá, pessoal? É como eu falei, não tem como ver o rostinho de vocês aí. Beleza? Bom, como eu falei, velocidade e aceleração são as primeiras taxas de variação que vocês viram. Taxa de variação é a mesma coisa que derivada, tá? Então, como é que você pode pensar? São aplicações da derivada, tá? E envolve variações aí, como vocês estão vendo, envolve movimento, digamos assim, depende do tempo. Então, você tem a derivada, a gente passa a chamar ela de taxa de variação. Mas a aceleração e velocidade não são as únicas. Como eu falei, tem vários problemas. Então, eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui e eu vou tentar mostrar para vocês, mais ou menos, um modelo, digamos assim, um modelo matemático para vocês resolverem qualquer problema envolvendo taxas de variação. Tá? Vou tentar na melhor forma possível aqui. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com aplicação, principalmente essa parte de taxas de variação, a gente até consegue formalizar, digamos assim, um modelo matemático para vocês seguirem e resolverem os problemas. Mas os problemas, eles não têm relação nenhuma um com o outro. São problemas práticos do dia a dia. Tá? Então, por exemplo, nenhum deles que a gente vai ver aqui tem a ver com aceleração e velocidade. É outra coisa, não tem nada a ver. Então, você tem que entender essa ideia de taxas de variação, você tem que ter essa noção da derivada, olhando ela dessa forma, como é que se diz, mais prática, para você aprender a mexer, a resolver esses problemas. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu não vou começar com problemas, eu vou começar com ideias. Depois que eu discutir com vocês essas ideias, que são ideias fundamentais, são pilares para você entender os problemas, a gente vai para os problemas, tá? Essa é a minha ideia. Considere as variáveis x e y. Então, você tem sempre duas variáveis. E nesse caso aí,
São duas variáveis que se relacionam. Como é que elas se relacionam? Através de uma equação. O que é importante já começar a ficar ligado? Nem sempre essa equação é dada. Às vezes, você vai estar diante de um problema de taxa de variação e a equação não foi dada. Mas é um contexto que você tem condições de montar a equação, tá? Bom, para começar aqui, eu dei uma equação qualquer. Eu falei que y é igual a 2x. Agora é o seguinte, como eu quero falar de problemas de aplicação, eu tenho que envolver o tempo, não tem jeito. O que é a taxa de variação? Eu tenho que ter esse intervalo de tempo para poder ter essa variação. Então, essas duas variáveis que vocês estão vendo aí, y e x, na verdade, são duas funções que dependem do tempo. Elas variam conforme o tempo. Você não tinha aceleração e velocidade? A velocidade, ela variava com o tempo. A aceleração, ela variava com o tempo. Então, a sua aceleração era uma função que dependia da variável t. Então, x e y, na verdade, elas são funções que dependem do tempo. Então, é isso que eu escrevo nesse slide. Por isso que eu digo aqui, ó, se ambas estão variando em relação ao tempo t. Isso quer dizer o quê? Que ambas são funções do tempo. Então, por isso que x é igual a x de t, ou seja, quem está por trás do x é uma função que depende do t, e y é igual a y de t. Quem está por trás do y é uma função que depende do t. Então, suas taxas de variação em relação ao tempo. O que é taxa de variação em relação ao tempo? Como a gente já conversou com relação à aceleração e velocidade. É a derivada em relação ao tempo. Se essas funções têm uma relação, as suas derivadas em relação ao tempo também têm uma relação. Tudo bem, gente, até aqui? Sim, professor. Sim, professora, tudo bem. Bom, então vamos lá. Ó, qual é a relação, qual é a equação que eu dei para vocês relacionando essas duas variáveis? Y igual a 2x. Se y é igual a 2x, eu posso derivar tanto de um lado como do outro. E essa igualdade não se altera. Quando eu derivo y, me acompanha aqui para o final. Aparece y' de t. Quando eu derivo 2x, 2 é uma constante. X é uma função. Então, esse segundo membro aqui vira 2x' de t. Presta atenção. Presta atenção. Depois você olha para o meio do slide, olha no primeiro e olha o final. O que tem que ficar bem claro aqui para você? Que a derivada do lado direito não é 2. Você tem que entender que a derivada desse lado aqui, ó, não é 2. É 2x' de t. Quando que essa derivada seria 2? Deixa eu explicar, presta atenção. Quando que a derivada de 2x é 2? Quando x é a variável independente, não depende de mais ninguém. Nessa situação que vocês estão vendo aqui, esse x aqui, aparentemente ingênuo e solitário, não é ingênuo, muito menos solitário. Esse x que está aparecendo aqui, eu vou voltar o meu slide. Olha o que ele é aqui, ó. Ele é uma função que depende de t. Que função é essa, Cris? Eu não sei. Pode ser qualquer função. Por exemplo, ele pode ser t ao quadrado. Não é uma função que depende de t? Ele pode ser t ao quadrado mais 1. Ele pode ser 2t. Ele pode ser 5 menos 3t.
Eu não sei. Eu só sei que é uma função que depende da variável t. Então, esse x que vocês estão vendo aqui no meu mouse, ele não é aquele x ingênuo e solitário das contas que nós fazíamos até uns minutos atrás. Esse x aqui, ele é uma função que depende de t. Então, quando você vai derivar o x, não vai sobrar 1. Vai sobrar a derivada dessa função. Por isso que aparece aqui x' de t. Por isso que não some o x. O que está no meio do slide? A outra anotação que eu falei que vocês têm que se acostumar, porque alguns textos só vai ter ela. Y' de t e dy de t é a mesma coisa. Dx dt e x' de t é a mesma coisa, é só outra anotação. A minha pergunta para vocês é agora: está claro por que esse x' de t é obrigado a aparecer aí? Por que eu não posso só deixar o 2 sozinho? Isso tem que estar claro, senão eu não posso passar adiante. Tá claro, sim. Eu não entendi muito bem não, professora. Muito obrigado por falar, porque é importante, tá? É o seguinte. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, deriva para mim y igual a 2x, da função 2x. Fala para mim, antes de ver isso tudo aqui, qual é a derivada de 2x? Fala para mim. Fala aí. 2. 2. Beleza. Certo? Certíssimo. Por que 2x a derivada é 2? Porque quando eu tô falando na derivada de 2x, antes de ver esse slide aqui, esse x, ele era um cara que não dependia de ninguém. Ele era só x. Qual é a derivada de x mais 1? 1. Qual é a derivada de x ao cubo? 1. X ao cubo. Como é que você deriva x ao cubo? 2x ao quadrado. 3x ao quadrado. Cai a potência e tira 1, beleza? Isso. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x à quarta. 4x ao cubo. Isso, acabou. É só isso, Cris. É só isso. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque esse x, nesse contexto que a gente tá falando, ele é uma variável independente. O que significa isso? Que ele não depende de mais ninguém. Não tem nem ninguém por trás dele. O que quer dizer? Não tem uma função por trás dele. Ele é uma variável independente. Agora, esse x que vocês estão vendo aqui nesse slide, ele não é uma variável independente. Como é que eu sei isso, Cris? Vou voltar no slide anterior, tá? Olha aqui, ó. Olha meu mouse aqui, ó. O que é o x? Ele é igual a x de t. O que significa x ser igual a x de t? Significa dizer que x é uma função. Eu não sei quem é. Eu só sei que é uma função que depende da variável t. Como é que você deriva? Como é que você derivaria para mim 2t? Se t fosse uma variável independente. 2, né? 2. 2. Como é que você derivaria para mim t ao cubo se t fosse uma variável independente? 3t ao quadrado. Ok, tá tudo certo. Porque não tem, por quê? Porque não tem ninguém por trás do t. O t é livre. Agora, nessa situação que a gente está aqui, esse x que vocês estão vendo aqui, ele não é livre. Por trás dele tem uma função de t. Por exemplo, t ao quadrado. Como é que eu reconheço isso?
Por causa disso aqui, ó. Em todos os problemas de taxas de variação, vou melhorar. Os problemas de taxa de variação, eles só têm sentido porque as variáveis dependem do tempo. Por isso que são problemas de aplicação. Se as variáveis não dependessem do tempo, nós não teríamos problemas de aplicação. As variáveis dependem do tempo, todas elas. Nós vamos trabalhar com duas. Se tivessem 4 variáveis aqui, as 4 variáveis dependeriam do tempo. O que significa isso, Cris? Que as variáveis, por trás delas, têm uma função de t. Então, quando eu derivo x, eu não estou derivando x livre, leve, solto, independente. Eu estou derivando uma função. Quando eu derivo y, nos problemas de taxa de variação, eu não estou derivando y. Eu estou derivando uma função. Por quê? Porque se não fosse isso, não seriam problemas de taxa de variação. A taxa de variação existe porque o tempo está presente. Se eu tirar o tempo, não é mais taxa de variação. O que faz a aceleração mudar é a variação do tempo. O que faz a velocidade mudar é a variação do tempo. Se você tirar isso, você não tem variação. Então, como é que você sabe que esse x aqui não vai sumir? Porque você está trabalhando com um problema de taxa de variação. Então, você sabe que por trás desse x tem uma função envolvendo t. Então, quando você está derivando esse x aqui, você está derivando essa função. Por isso que aparece x' de t. Quando você está derivando esse y aqui, você tem por trás desse y aqui uma função de t. Por isso que aparece y' de t. Foi ou não foi? Agora foi, professor, eu consegui entender. Obrigada. Vamos fazer mais um exemplo, que eu acho que nesse outro exemplo vai ficar mais claro, tá? Tá, tranquilo. Aqui, ó. Só uma observação aí, ó. No caso anterior, podemos observar que como y tem sempre o dobro do valor de x, ó. Y é sempre o dobro de valor de x. A taxa de variação de y em relação ao tempo, ou seja, a derivada de y em relação ao tempo, é sempre o dobro da taxa de variação de x em relação ao tempo. Ou seja, é sempre o dobro da derivada de x em relação ao tempo. Como vocês podem observar. O y é o dobro de x. Consequentemente, sua derivada também é o dobro da derivada de x. Isso acontece porque tanto y como x são duas funções que dependem do tempo, não são variáveis livres, leves e soltas. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vamos lá? Vou ler com vocês, tá? Suponha que as variáveis x e y são funções... Ó, presta atenção no que está sendo escrito aqui, ó. O que está sendo dito aqui, ó. São funções diferenciáveis de t. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque eu estou acabando de decretar que x e y não são variáveis independentes. Essa primeira... Não terminei nem a frase. Eu estou decretando que tanto x e y são funções diferenciáveis, ou seja, que eu consigo derivar, e são funções que dependem do tempo. Aí eu só complemento aqui, ó. Isto é, x é igual a x de t e y é igual a y de t. O que significam essas duas igualdades? Exatamente o que foi dito antes, que tanto x como y não são variáveis independentes, são funções. Mas por que tem que ser função de t? Porque eu tenho que ter uma terceira variável
Identifique o tempo. É o tempo que faz a variação. Sem o tempo não tem variação. E o T é sempre usado para o tempo. Então, essa primeira frase aí, ela decreta, ó, x e y são funções. Agora, vamos seguir. Suponha ainda que as variáveis x e y, ó, são variáveis. Aqui, ó, são variáveis, mas eu já sei que elas são funções, que por trás dela tem função. E elas estão relacionadas por essa equação aí, ó. X ao quadrado mais 3. Y é x ao quadrado mais 3. Então, como é que você tem que olhar isso e entender? Você tem que pensar o seguinte. A função y é igual à função x. A função que está por trás de x. Melhor falando assim, ó. A função que está por trás de y é igual à função que está por trás de x ao quadrado mais 3. O que está dizendo nessa última frase? Está dando uma informação. Sabendo que dx dt é igual a 2 quando x é 1, igual a 1, determine dy de t quando x é igual a 1, nesse mesmo momento. Esse mesmo exemplo aí, por que eu fiz isso? Para vocês começarem a se acostumar com essa notação. O que é dx dt? Fala para mim. O que é dx dt? Pode colar no slide aqui. Fala pra mim. É x' t. O que é dy dt? É y' t. Então, o que é y'? É a derivada da função y. O que é x' de t? É a derivada da função x. Tudo bem? Então, você pode reescrever esse exemplo assim, ó. Ele pode aparecer para você tanto assim como você está vendo, como assim. É a mesma coisa. Por quê? Porque dx dt é a mesma coisa que x' de t. dy dt é a mesma coisa que y' de t. É só questão de notação. São informações que você tem desse problema. Tudo bem? Até aí? São informações que o problema dá. Ele diz para você que dx dt, que é a mesma coisa que x' de t, é 2 quando x for 1. O que significa x igual a 1? Quando a sua função que está por trás, quando a função que está por trás de x é igual a 1. A imagem dela é 1. Isso significa x igual a 1. Certo? Você sempre vai olhar x e y aqui como funções. Tá bom? Tá bom. Tá tranquilo. Como é que a gente vai resolver esses problemas? Os problemas eles seguem esse modelo para resolver. Primeira coisa, você vai identificar quais são as variáveis relacionadas. Essas variáveis, lembrando, são as variáveis que por trás delas tem uma função que depende do tempo. Então, quais são as variáveis que estão aparecendo no meu problema? X e y. Lembrando que são funções que dependem do tempo. Tá? Por que eu fico repetindo? Para que quando você coloque a cabeça no seu travesseiro, você lembre disso. Isso fique tatuado na sua mente. E quando você vai derivar isso, você não esqueça que são funções. Qual é a equação que relaciona as variáveis? Foi dada, tá? Aqui foi dada. X ao quadrado, y é igual a x ao quadrado mais 3. Ou seja, a função que está por trás de y é igual à função que está por trás de x elevado ao quadrado mais 3. Qual a taxa de variação que foi dada? O que é taxa de variação? Fala para mim. É a mesma coisa aqui?
Derivada. Qual foi a derivada que foi dada? X' de t. Ou dx dt, que é a mesma coisa. Por que foi dada? Porque disse que ela vale 2. Então, essa taxa de variação, essa derivada, ela foi dada. Dx dt ou x' de t igual a 2, quando x é 1. Essa informação, quando x é 1, é importante. Qual é a taxa de variação que deve ser encontrada? Ou seja, qual é a derivada que tem que ser encontrada? É o que pede para determinar. dy dt, que é a mesma coisa que y' de t, também quando x, exatamente no momento em que x é igual a 1. O que significa x igual a 1? Que a função que está por trás do x tem a imagem 1. Certo? Sim, sim. Tudo bem, gente? O que, professor? Tranquilo, professor. Então vamos derivar. Partiu? Partiu derivar! Y igual a x ao quadrado mais 3. Vou derivar os dois lados, lembrando que atrás de y tem uma função e atrás de x também. Bom, se atrás do y tem uma função, quando eu derivo y, eu estou derivando essa função. Ou, como depende de t, ou é y' de t, ou é dy de t. Sim ou não? Sim, sim. É a derivada da função Sim. y em relação a Sim. t. Qual é a derivada desse 3 que está aqui? Fala pra mim, pode falar bem alto, sem medo, sem medo. Aqui a gente tá entre amigos. Pode falar sem medo. Qual é a derivada de 3? É gelo, né? Gelo. É zero, né? É 0. 3 é uma constante. Não tem como ter ninguém por trás dele porque é uma constante. Beleza. Então o 3 sumiu da jogada. Agora vamos olhar para x ao quadrado. Vamos lá. Se x ao quadrado, se nesse caso o x fosse livre, leve, solto, solteiro, qual seria a derivada de x ao quadrado? 2x. Agora me responde. Nessa situação aí, o x é livre, leve, solto, solteiro? Não. Não. Por trás do x tem uma função que depende do tempo. Então, quando você derivar x ao quadrado, você não pode esquecer que tem essa função por trás. Qual é a derivada de x ao quadrado? Independente? 2x. Se o x fosse sozinho, 2x. 2x. Beleza. Mas ainda tem a função que está atrás do x, não tem? Não tem? Sim. Então você não pode esquecer de derivar ela. Ah, mas eu não sei quem é ela, Cris. Então você deixa a derivada dela indicada. Olha o meu mouse aqui. Ou você coloca dx dt, ou você coloca x' de t. Agora eu vou contar um segredo pra você. Foi ou não foi? Foi sim, professor. Foi, professor, foi sim. Vou contar um segredo pra vocês. Vou contar um segredo pra vocês. Sabe por que isso é verdade? Você tá usando regra da cadeia. Quem é a função que tá fora? X ao quadrado. Que é a que você tá vendo. Mas atrás do x tem uma função que você não sabe quem é, que é a função de dentro. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x. Mas se no lugar do x você sabe que tem uma outra função, você tem que derivar a função de dentro, que é essa outra função, beleza? Por isso que, Então é o x' t, né? Certo. por isso que você não pode esquecer do x' t. Não pode esquecer. Me acompanha. Você concordou comigo que no lugar de x tinha uma função de t, não foi?
Não foi? Tá certo. Então, se no lugar de x eu coloco, bota entre parênteses aí, t ao cubo mais 1. T ao cubo mais 1, tudo isso ao quadrado. Isso é uma composição. Qual é a função de fora? É o quadrado. Qual é a função de dentro? T ao cubo mais 1, não é isso? Como é que você deriva isso? Derivada de fora vezes derivada de dentro, não é? A derivada de fora é 2 vezes, se é o quadrado, é 2 vezes o que está dentro, não é isso? Sim. Então seria 2 vezes T ao cubo mais 1, correto? Correto. Falta a derivada de dentro, não falta? Sim. T ao cubo mais 1, a derivada seria 3t ao quadrado, porque 1 vai embora, correto? Correto. Esse 3t ao quadrado é o x' de t que aparece aqui, ó. Ah, mas esse x é o t ao cubo mais 1. Que tá por trás do x. Então você tá usando a regra da cadeia aqui. Você deriva o x normalmente e coloca a x' de t sempre. Porque quando você coloca o x' de t, você lembrou que atrás do x você tem uma função, que é aquela função de dentro, que está escondida, que eu não vejo. Sim ou não? Se ao invés de x ao quadrado aí, fosse 2x à quinta. X como a função de t por trás. Qual seria a derivada 2x à quinta se o x fosse livre? Fala pra mim. Fala aí. 2x à quinta se o x é livre. Bora, galera. A regra que a gente já viu. Joga o 5 pra frente e tira 1, correto? Então ficaria 10x à quarta, concordam? Sim, professor. Se o x fosse livre, leve e solto. 10x à quarta. Se por trás do x tem uma função de t, que sempre vai ter, porque eu estou trabalhando com taxa de variação, e sem o tempo não existe taxa de variação, o que falta você colocar depois disso? X' de t. Você deriva o x normalmente, como se fosse livre, leve e solto, porque essa é a função de fora. A função de dentro você não sabe quem é, mas ela existe, está ali, porque se trata de uma taxa de variação. Então você coloca x' de t. Ok? Foi ou não foi? Sempre finaliza. Você sempre finaliza com x' de t. Tudo bem? Bom, o mais importante a gente fez, que foi a derivada. Você pode usar tanto a notação de cima como a de baixo. Se acostume a pensar nas duas, porque pode aparecer qualquer uma delas em qualquer prova, em qualquer concurso aí que vocês façam. Bom, mas o que pede? O que está sendo pedido? Y' de t ou dy de t quando x é 1. Então, você já tem o y' de t ou dy de t aqui, certo? Você tem, você calculou. Quando x é 1, então no lugar do x, você vai colocar o quê? 1. O 2 era 2. O que é x' de t? X' de t foi dado para você quando x é 1. X' de t ou dx dt, ele é 2, ele é igual a 2 quando o x é 1. Então você vai substituir. No lugar do x você coloca 1, porque é quando o x é igual a 1. E o x' de t foi dado para você. Então aqui a resposta final, a taxa de variação ou a derivada, como queira, que você procura, ela é aqui eu não falei nada de centímetros, segundos, metros, porque eu só estou explicando para vocês como que você
como é que você realiza o processo da resolução da questão. Tá? Nos próximos exemplos, nós vamos falar sobre os casos práticos mesmo, onde tem área, volume, lado, aí vai aparecer metro quadrado, metro por segundo. Esses dois primeiros exemplos, esse primeiro exemplo aqui e esse slide que eu passei anteriormente aqui para vocês, envolvendo as variáveis, é só para vocês começarem a entender, a enxergar que por trás de x e y, nessas situações de problemas, de taxa, de variação, sempre tem uma função. Então, você não pode esquecer de derivar ela. Se o y fosse uma variável independente, qual seria a derivada de y? Tem alguém ainda aí? Alô? Oi. Seria zero, professor? Não, Ou se vamos lá. variável independente? Se x, vamos pensar no x. Se o x fosse uma variável independente, qual seria a derivada? Derivada de x, 1, né? 1. Se ao invés de usar x, eu usasse y, qual seria a derivada? Faz diferença qual é a variável que eu uso? No caso independente? Não, não faz. Qual a Não, derivada? acho que não. Seria 1. Mesma coisa. Se fosse z, qual seria a derivada? 1 também. Um de novo. 1 de novo. Em qualquer variável. Por que a gente usa x? Ah, porque alguém disse que começou a usar o x, e até hoje a gente usa x. Mas qualquer variável independente, a derivada é 1. Agora olha para esse y que está sozinho aqui, ó. Se ele fosse uma variável independente, qual seria a derivada dele? Não seria 1? Mas ele não é uma variável independente, ele é uma função que depende de t. Por isso que aparece dy dt aqui ou y' de t. Não pode ficar 1. Por quê? Porque atrás do y tem uma função. Entendi. Se ao invés de y aí, fosse 2y. Se o y fosse independente, a derivada de 2y seria 2, correto? Correto. Assim como 2x seria 2, 2z seria 2, 2z, ok? Mas o y ele não é independente, ele tem uma função por trás. Então, como é que você derivaria o 2y? Seria, como é que você derivaria o 2y? Seria 2 y' de t. Y1. Y' de t. Se ao invés de y fosse 5y, nessa situação de depender de t, se o y fosse solto, a derivada seria 5. Assim como de 5x seria 5, certo? Mas não é solto. Certo. Ele depende de uma função. Então você deriva ele e não esquece do y' de t. Derivada de fora vezes derivada de dentro. A derivada de dentro, a função de dentro, é aquela que não aparece. Danadinha, ela tá escondida atrás do x, tá escondida atrás do y. Tem uma atrás do x, tem outra atrás do y. São funções que estão escondidas. Mas elas precisam ser consideradas, porque senão nós não estaríamos com problema de aplicação, de taxa de variação. Que não teria mudança de tempo. Tudo bem, gente? Sim, professor. Sim, professor, tudo tranquilo. Tá? Então, o que você não pode esquecer quando você está diante de um problema de taxas de variação? Você não pode esquecer que por trás das variáveis que aparecem no seu problema, você tem funções
que dependem do tempo t. Se você não esquecer que aquele x que aparece ali é uma função, que aquele y que aparece na equação é uma função, quando você for derivar, você não vai esquecer do x' de t e do y' de t sempre no final das derivadas. Sempre. Você deriva x', x' de t. Você deriva y', y' de t. Por quê? Porque quem está por trás, a função que está escondida, você tem que usar a regra da cadeia, a segunda parte da regra da cadeia sobre ela, é a função de dentro. Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem, tudo bem. Podemos parar aqui? O que vocês acham? Porque, olha, esses primeiros exemplos, eles são para vocês começarem a entender o significado de taxas de variação, a entender que por trás dessas variáveis tem uma função. Qual é o nosso próximo passo? A gente vai... Isso que vocês viram aqui não são problemas de taxa de variação, são problemas que eu criei para que vocês entendessem essa relação função derivada. Ainda não são problemas práticos. O nosso próximo passo é resolver os problemas práticos usando essas ideias de como que deriva, não esquecendo que por trás de x e y você tem funções de t. Tudo bem? Eu acho melhor a gente encerrar aqui e a gente continua essa ideia na próxima aula para não misturar. Tudo bem? Tá ótimo, professor. Tá. Vocês entendendo que por trás de x e y existem funções do que dependem do tempo e não esquecendo de derivar elas, sempre que você deriva x, esse x' de t aparece no final, esse y' de t aparece sempre depois que você deriva y. Isso já é um bom passo que a gente deu. Se isso está claro. Aí a gente, na próxima aula, a gente começa a aula fazendo problemas realmente práticos. Eu acho que vai ficar melhor a visualização da matéria. Tá bom? Tá ótimo, professor. Tá beleza? Ótimo. O que o resto da galera acha? Tudo bem, gente? A gente deixar para a próxima aula os problemas práticos, os problemas de aplicação mesmo. São 10 horas já aqui. Tudo bem, professora. Eu também já tô sem voz. Então tá bom, gente.